Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E hoje no bancário, o TJSC barrou banco de reter 100% do salário para cobrir cheque especial. E no administrativo, o TJSP anulou veto de posse de professora com transtorno bipolar por risco só hipotético. No previdenciário, a justiça mandou o INSS pagar salário maternidade ao pai após morte da mãe no parto. E no trabalho, o TST manteve a reversão de justa causa por vídeos irônicos gravados no trabalho. E na responsabilidade civil, uma casa de apostas foi condenada a devolver R$217 mil por falha em jogo responsável. E o comentário de hoje é da Adriele Fernanda, que falou assim: Bom dia, adoro quando dizem café na manhã. Nós do direito somos apaixonados por um bom cafezinho que não pode faltar na rotina diária. Muito interessante a questão da devolução por consignação. Trata-se de uma forma de a própria pessoa se resguardar contra possíveis envolvimentos fraudulentos, uma vez que o recebimento de valores sem conhecimento da origem pode gerar suspeitas ou implicações jurídicas mais graves. Muito obrigada pelo seu comentário e pela contribuição, Adriele. A gente viu que algumas outras pessoas te responderam, né, que você começou um debate bem bacana, e a gente gosta muito quando isso acontece. E o comentário de vocês faz muita diferença. Podem ver nos comentários da edição passada o tanto de gente nova que está chegando e comentando porque vocês estão engajando o programa e automaticamente o Spotify entrega para mais gente. Inclusive, a gente lançou ontem o Após a Graduação, o podcast em parceria da Loléria com o IDP, para a gente conversar sem romantizar sobre o que vem depois do diploma em Direito. E eu convidei vocês ontem e eu tô convidando hoje de novo, inclusive apareceu algumas pessoas lá, a Gisele, o Reinaldo já apareceram por lá, e lembrando que tanto aqui no podcast da Loléria tá valendo um kit de caneca e café para quem mais comentar, e lá no Após a Graduação também. Então, se a disputa tá concorrida aqui, vai lá no Após a Graduação que tá valendo também e você pode concorrer. Então peguem um café, como a Adriele bem disse, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E vamos começar com o direito bancário. O TJSC afastou a retenção integral de verbas salariais feita por um banco para compensar dívida de cheque especial e condenou a instituição a pagar R$5 mil por dano moral. O correntista ajuizou a ação pedindo a declaração de impenhorabilidade do salário, tutela de urgência e reparação, alegando que todo o salário depositado foi absorvido para amortizar o saldo devedor, sem comprovação de autorização válida. Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes, mas a decisão foi reformada em apelação. No julgamento, relatado pelo desembargador Robson Luz Varela, o TJSC reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ressaltou a responsabilidade objetiva dos bancos por falhas na prestação do serviço. Também foi citado o tema 1085 do STJ, que admite descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente usada para receber salário quando houver autorização prévia enquanto ela perdurar. Mesmo assim, o tribunal destacou que essa orientação não autoriza a apropriação da integralidade dos vencimentos. No caso, ficou demonstrado que o cliente usou o limite do cheque especial e, após a suspensão do crédito, o banco reteve todo o salário depositado para amortizar o débito remanescente. Para o TJSC, essa conduta ultrapassa a compensação contratual e se aproxima de uma penhora unilateral de verba alimentar, incompatível com a proteção do artigo 833, inciso 4 do CPC. O colegiado manteve a tutela para determinar a restituição dos valores salariais e impedir novas retenções integrais, reconhecendo o dano moral diante do impacto do salário na subsistência e na preservação do mínimo existencial. Mas e aí, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o banco pode reter 100% do salário para compensar dívida de cheque especial? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Você já reparou que no crime a manchete quase nunca conta a história inteira? A notícia choca, viraliza, mas o que importa mesmo vem depois. Qual crime foi cometido, em qual artigo se encaixa, quais teses estão por trás e o que, na prática, pode levar a uma condenação ou uma absolvição. É isso que a Criminal Letter, a newsletter de direito penal da Loléria, entrega toda quarta-feira às 11 horas. Casos criminais reais analisados juridicamente com foco no enquadramento legal e na prática penal. E pensando especialmente nos concurseiros, como esses temas costumam aparecer nas provas. Quer ir além da manchete e ler o crime com um olhar jurídico? Se inscreva gratuitamente na Criminal Letter. E vamos voltar com o direito administrativo. A primeira Câmara de Direito Público do TJSP anulou o ato do município de São Paulo que impediu a posse de uma candidata aprovada para professora de educação infantil, considerada inapta na perícia médica admissional por apresentar transtorno afetivo bipolar. O exame
exame classificou a condição como crônica e episódica, registrou o uso de medicações psicotrópicas e apontou possibilidade de retorno de sintomas como base para a inaptidão. No recurso, o relator desembargador Marcos Pimentel Tamassia destacou que a eliminação se apoiou em um risco hipotético de recaída, sem constatação de incapacidade efetiva na data da avaliação admissional. O voto deu peso ao laudo do IMESC, que afirmou que, embora o transtorno não tenha cura, ele pode ser controlado com fármacos e não impede o exercício das atribuições do cargo. Com isso, o colegiado considerou desproporcional o bloqueio da posse, diante das conclusões técnicas do perito judicial. A decisão foi unânime, com participação dos desembargadores Magalhães Coelho e Luiz Francisco Aguilar Cortez na apelação. No enfoque jurídico, o caso dialoga com legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, exigindo que a restrição ao acesso ao cargo público se baseie em dados concretos e atuais de aptidão funcional e não em especulações sobre eventos futuros. E vamos agora com o direito previdenciário. A Justiça Federal determinou que o INSS conceda salário maternidade a um pai cuja companheira morreu poucos dias após o parto. A decisão, atribuída à juíza federal Catarina Volcarte Pinto, da 26ª Vara Federal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reformou o indeferimento administrativo e apontou restrição indevida à proteção da criança recém-nascida. Segundo a notícia, a filha nasceu em abril de 2024 e a mãe morreu 3 dias depois. O pai pediu o benefício cerca de 1 mês após o parto, mas o INSS negou, alegando que o requerimento teria sido apresentado fora do prazo que a autarquia considerou para o término do salário maternidade originário. Na análise do mérito, a magistrada relembrou que o salário maternidade dura como regra 120 dias, Lei 8.213 de 1991, e que o artigo 71b prevê o pagamento ao cônjuge/companheiro sobrevivente, que tenha qualidade de segurado, em caso de falecimento de quem teria direito ao benefício. O ponto central foi o requisito temporal. A decisão noticiada afirma que uma leitura restritiva capaz de inviabilizar o benefício em contexto de luto e reorganização familiar compromete a finalidade protetiva e impacto recém-nascido. A sentença também citou o tema 1182 do STF como reforço à lógica de proteção integral da criança. Ao final, determinou a concessão e o pagamento das parcelas vencidas com atualização e juros, conforme fixado na decisão. E vamos para o direito do trabalho. A 5ª turma do TST manteve a decisão que invalidou a justa causa aplicada ao auxiliar de estoque da Farmalog por vídeos no TikTok gravados no trabalho, com comentários irônicos sobre colegas e rotina. Com isso, a empresa deve pagar as verbas de rescisão sem justa causa. Segundo o caso, ele foi contratado em setembro de 2020 e demitido em março de 2023. A empresa juntou as postagens e alegou que havia ofensas a colegas, deboche e críticas à empresa, inclusive com menção nominal a uma empregada em situação pessoal delicada. Nas instâncias ordinárias, a conclusão foi de que a penalidade máxima era desproporcional. Apesar de reprováveis, os vídeos não justificariam a ruptura imediata. Também constou a ausência de histórico de punições e a falta de demonstração de prejuízo efetivo ou repercussão negativa relevante. No TST, o relator Douglas Alencar Rodrigues destacou que o tribunal, em regra, não reavalia fatos e provas já fixados pelo TRT. Então, para reconhecer a justa causa como falta grave, seria necessário reexaminar o conjunto probatório, o que é vedado. A decisão foi unânime. E vamos para a última notícia antes do giro jurídico, com responsabilidade civil. A primeira vara civil de Tubarão SC condenou a Responsa Game Brasil LTDA a restituir R$ 217.835,55 a uma consumidora por falha na prestação do serviço e descumprimento de deveres de jogo responsável. A sentença do juiz Paulo da Silva Filho também fixou 10 mil por danos morais. Segundo a decisão, a autora relatou comportamento de jogo compulsivo associado à plataforma, com o uso de todo o dinheiro disponível nas apostas na expectativa de recuperar as perdas. Para sustentar o hábito, disse ter recorrido a cartão de crédito e a empréstimos com familiares e amigos, acumulando dívidas e impactos pessoais e emocionais. A empresa foi citada e não apresentou contestação, sendo declarada rével. E o juiz registrou que essa presunção é relativa e deve ser confrontada com as provas, o que levou ao julgamento antecipado do mérito. No enquadramento, aplicou-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito do serviço. Artigo 14. A sentença também citou a Lei 14.790, de 2023, e a Portaria SPA-MF 1231, de 2024, sobre políticas e controles de jogo responsável. No caso concreto, o magistrado
resultado apontou a ausência de evidências de mecanismos efetivos, como autolimitação, autoexclusão, alertas e monitoramento, e de informação adequada sobre riscos, apesar do volume de gastos em curto período. A restituição foi fixada com atualização e juros conforme a sentença, com valores a quantificar em liquidação. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias penalistas. A Corte de Roma adiou a decisão sobre a extradição de Carla Zambelli ao Brasil por falta de tempo para avaliar dados sobre a prisão Colmeia. A retomada está prevista para fevereiro e a defesa alega perseguição e contesta condições carcerárias. A primeira turma do STF recebeu por unanimidade denúncia da PGR e tornou ré servidora acusada de hostilizar o ministro Flávio Dino em voo São Luís-Brasília, por injúria, incitação e atentado à segurança do transporte aéreo. O caso tramita sob sigilo e segue a instrução. A Justiça Federal condenou o titular do primeiro ofício de notas de Montes Claros, em Minas Gerais, por crime contra a ordem tributária, por omitir rendimentos e lançar despesas pessoais, como confraternizações, no livro caixa do IRPF de 2015 a 2017, reduzindo o tributo. A pena foi substituída por restritivas de direitos. E a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. E eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Gisele, Hamilton Ferreira, Reinaldo, Shirley Gomes, Natana, Rômulo Costa, Dali, Bela, Derek, Adriele, Jéssica, Marcos, Ana Bia, Renato Martoni, Damares, Caio Rocha, Rafaela Alice e Pri Severo. Muito obrigado a todos que comentaram e todos que estão chegando por aí. Sejam muito bem-vindos. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelas. E pra quem não sabe, a gente tem uma newsletter jurídica que chega todos os dias também pro seu e-mail para te manter sempre informado. Você pode se inscrever nela no link aqui na descrição e ela é totalmente gratuita. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leeren. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.